Estamos na segunda parte do nosso vídeo, onde nós vamos continuar tratando sobre o assunto exegese bíblica, interpretação bíblica, perspectivas básicas. Continuando o nosso pensamento aqui, no vídeo anterior nós conceituamos, diferenciamos a questão exegese e hermenêutica, falamos um pouquinho sobre algumas características e vamos nessa segunda parte dar algumas considerações numa perspectiva mais aprofundada, Considerações importantes sobre a exegese bíblica. Toda interpretação que fazemos, mesmo que inspirada pelo Espírito Santo, está condicionada pelas lentes que usamos. Portanto, um pentecostal pode interpretar de diferente forma de um batista um mesmo fragmento bíblico, por exemplo. Então, nós estamos condicionados às lentes que nós utilizamos. Eu não estou falando lentes de óculos, eu estou me referindo a perspectivas e preconcepções que nós carregamos ao longo da nossa vida. A nossa vida é uma estrada, e nessa estrada nós vamos adquirindo vários conhecimentos em diversas áreas, de acordo com a nossa cultura familiar, o nosso ethos, a nossa sociedade onde nós estamos inseridos, enfim, tudo isso constrói dentro de nós um edifício cultural, vamos dizer assim. Então, isso nós levamos ao interpretar o texto. Então, o exemplo que eu dei aqui, se você pedir para um batista e um pentecostal falarem sobre Atos capítulo 2, o dia do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, eu tenho certeza que cada um vai interpretar de uma forma o mesmo texto. Por causa disso, nós estamos condicionados pelas nossas lentes culturais ao interpretar a Bíblia Sagrada. Então a interpretação bíblica, ela estará sempre condicionada por nossa história de fé, cidadania, perspectiva política, classe social, etnia, cor, gênero, com as quais nós nos identificamos. Então isso é bastante importante a gente trazer a memória nessa consideração no que tange à interpretação das Sagradas Escrituras. Esses condicionamentos e preconcepções são lentes que trazemos conosco ao interpretar não apenas os textos bíblicos, mas a vida. Agora entrando num outro assunto, ainda falando sobre exegese bíblica, mas num outro tópico, métodos mais utilizados para a interpretação bíblica. Quando eu digo métodos, eu estou dizendo de diferentes metodologias, diferentes formas de leitura do texto bíblico, que podem interferir direta ou indiretamente em nossa interpretação. Então, existem diferentes metodologias, diferentes formas de leituras das Sagradas Escrituras. Entretanto, a mais utilizada pela igreja protestante cristã é o método histórico gramatical. Então essa metodologia é muito defendida principalmente pelos reformados de linha calvinista desde as reformas protestantes do século XVI e XVII. Esse método ainda é utilizado quase que unanimemente no mundo evangélico protestante e muito defendido pelos reformados. Existe também o método histórico crítico. Ambos os métodos, o histórico crítico e o método histórico gramatical, tem um vídeo no nosso canal, você pode visitar, e eu falo de forma mais pormenorizada sobre essas metodologias ou formas de leitura das Sagradas Escrituras. Então, existe também o método histórico crítico, que é utilizado muito pelos teólogos biblicistas católicos e pela teologia bíblica mais acadêmica, vamos dizer assim. O método histórico crítico ele encontra bastante resistência pela igreja institucional protestante por diversos fatores históricos que eu menciono no meu vídeo, quando eu falo sobre método histórico crítico, você pode visitar, eu falo um pouquinho sobre isso.
Existe uma outra forma de leitura que podemos chamar tecnicamente de metodologia, né? Que é a leitura fundamentalista, que é a leitura ao pé da letra, né? Que desconsidera toda a perspectiva histórica do texto, não faz uma análise mais aprofundada do contexto vital do autor. Enfim, também temos um vídeo no nosso canal falando sobre as leituras fundamentalistas. Existem outras também. A leitura estruturalista, a leitura experiencial, a narrativa feminista, a leitura negra da Bíblia, etc. Então, são diferentes caminhos, são diferentes lentes para se chegar a uma interpretação do texto bíblico. Se está errado ou certo, uma dessas leituras, não é o propósito desse vídeo. O propósito desse vídeo é apenas esclarecer e mencioná-las. Algumas das principais traduções das Bíblias em português que nós temos hoje. Então nós temos dois tipos de traduções em português. A que nós consideramos de equivalência formal e as do grupo de equivalência dinâmica. As de equivalência formal é a RF, Almeida Corrigida Fiel, a RC, Almeida e Revista e Corrigida, a AEC, que é a Almeida Edição Contemporânea, a TNM, que é a tradução Novo Mundo, que é dos Testemunhos de Jeová, a BJ, a Bíblia de Jerusalém, que é uma leitura, que é uma Bíblia católica, assim como a TEB, que é a tradução ecumênica, também é uma Bíblia católica. Todas essas, entre outras que eu deixei de citar, são chamadas, estão dentro do grupo das Bíblias, das traduções de equivalência formal. Elas têm uma linguagem mais formal, né? Diferente das que estão no grupo da equivalência dinâmica, que é a NVI, a Nova Versão Internacional, a BLH, que é a Bíblia na linguagem de hoje, e a BV, que é a Bíblia Viva. Essas são de equivalência dinâmica, têm uma linguagem mais atual, são mais parafraseadas, vamos dizer assim, e é de melhor entendimento, né? Pelo menos o intuito delas é este. Então, essas são as principais traduções das Bíblias em português. Você pode me perguntar, Vinícius, qual é melhor? Bom, o ideal para aquele que quer mergulhar e pesquisar melhor as Sagradas Escrituras e ter melhor subsídio no seu estudo teológico, exegético, é melhor você ter todas, porque assim você pode fazer um comparativo e enriquecer o seu estudo. A minha conclusão que eu quero fazer desse vídeo é uma frase de uma autora chamada Elisabeth Parmentier. Ela tem um livrinho chamado Escritura Viva, né, Interpretações Cristãs da Bíblia, da Edições Loyola, e ela tem um trecho que eu quero finalizar o meu vídeo sobre a exegese bíblica falando sobre essa frase. Ela diz o seguinte: a Bíblia é palavra de Deus não pela letra, mas pela ressurreição que o Espírito Santo opera e a torna falante e viva para um leitor. A Escritura espera essa ressurreição em Escritura viva. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que ela é viva e eficaz. Então ela é viva, ela é atual e fala-nos muito ainda hoje. Que Deus te abençoe em Cristo.